Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Aprender a dizer sim, aprender a dizer não. Uma vez que eu tenho uma visão, uma vez que eu enxergo quais são as áreas, quais os projetos para cada área da minha vida, eu vou ter que dizer não para aquilo que não é prioridade. A verdade é que cada um de nós tem diversas áreas para poder cuidar. Você não tem a família, tem o trabalho, tem o relacionamento afetivo, são múltiplas áreas. Nenhum de nós tem apenas uma área. Nenhum de nós deveria se dedicar exclusivamente a apenas um aspecto da vida. Por quê? Porque isso não traz felicidade. Isso não constrói felicidade. Isso não gera prosperidade. Isso não nos leva à plenitude. O que nos leva à plenitude, à prosperidade, à felicidade, é cuidar bem de cada área da vida. Dar a atenção devida a cada um dos jardins da nossa vida. Então eu preciso cuidar da minha individualidade, quem sou eu, quem eu desejo me transformar no futuro, eu estou trabalhando para desenvolver quais potencialidades, quais habilidades, eu preciso me questionar sobre a minha família, o que eu faço para fortalecer os laços familiares, para resolver as pendências familiares, minhas relações afetivas ou associações, a contribuição que eu quero deixar na sociedade, o que eu quero fazer pela sociedade. E depois, a transcendência, o meu desenvolvimento espiritual, o que eu quero obter na minha passagem por esta vida. Então, para dar exemplo aqui de 4 grandes jardins da experiência humana, quando eu penso em cada um deles, fica nítido que não dá para dedicar a apenas um deles. A verdade é que nós fomos educados a atender demandas. Então nós vamos dizendo sim a determinados compromissos, nós vamos aceitando propostas ou fazendo propostas, e muitas vezes a gente não pensa, não reflete no quanto essas demandas, essas propostas vão ocupar do nosso tempo. O Stephen Covey, no seu livro First Things First, Primeiras Coisas, já falava sobre isso. A gente vive muitas vezes apagando incêndio. Então, surge uma urgência, a gente vai e atende aquela urgência. Surge a demanda de alguém e por uma questão emocional, por um vínculo emocional, por uma dificuldade de dizer não, ou por uma dificuldade de administrar as atividades da nossa vida, nós vamos dizendo sim para aquilo que não precisava dizer, ou que não era aconselhável dizer, e vamos dizendo não, fechando as portas para oportunidades que jamais nós poderíamos perder. Então esse é um estilo de gestão de atividades que nós chamamos de estilo corpo de bombeiros. Ele está sempre apagando incêndio. Surgem os incêndios e a gente corre para poder apagar. Qual que é a característica deste estilo de gestão de atividades? Como que é o tempo dessa criatura? É uma correria. Essa pessoa vive correndo, vive atarefada, vive ocupada. Isso é interessante também, né? Porque estar ocupado, fazendo muitas coisas, pode nos dar uma falsa sensação de plenitude. Pode nos dar uma falsa sensação de competência, uma falsa sensação de eficácia.
Nem sempre isso é verdadeiro. Porque se eu não estou construindo aquilo que é prioritário na minha vida, não importa se eu estou muito ocupado. Eu não estou realizando aquilo que eu gostaria de realizar. Então, moldar o tempo, né? Essa habilidade da gente olhar para as áreas da nossa vida, estabelecer prioridades para cada uma dessas áreas. Então, para o meu relacionamento afetivo, para a minha vida profissional, para a família, para o meu corpo, para os recursos, para a contribuição que eu vou dar para a sociedade, para os grupos sociais, a capacidade de olhar para cada uma dessas áreas como um grande projeto de vida, esse é o ponto. Cada um dos jardins, estruturar esses jardins, quais são esses jardins, quais são essas 12 áreas da vida, nós vamos falar muito sobre isso, né? Mas quando eu estabeleço grandes projetos para cada uma dessas áreas, e quando eu examino esses projetos e divido, né, e segmento esse grande projeto em metas, aí sim, aí eu tenho uma visão clara da minha vida, do conjunto da minha vida. Eu tenho uma visão clara do que eu quero fazer aqui nesse mundo, do que eu quero realizar, né? Que tipo de prosperidade eu quero obter, né? Que tipo de felicidade eu quero construir, que tipo de plenitude eu vou co-criar. Quando eu tenho isso muito claro, e veja, não é fácil chegar a essa visão. Essa eu chamo de a grande visão da vida. Quando você consegue enxergar grandes projetos para cada área da sua vida. É a grande visão. Quando você tem esse olhar, quando você enxerga isso, realmente você está na direção da vida plena. Realmente você está construindo a ideia de um ser integral. Integral por quê? Porque não tem lacuna. Integral porque não tem furos. Não tem abismos. Não tem negligências na vida dessa pessoa. Ela consegue preencher todos os jardins com projetos legítimos. Projetos de verdadeira prosperidade e felicidade. Esse é o ponto. A partir disso, começa um trabalho objetivo e subjetivo. Então, a ideia é como moldar o tempo. Tem dois aspectos dessa moldagem. Um é subjetivo, o outro é objetivo. Subjetivo. Subjetivo, primeiro passo, a visão. Ter uma visão ampla e clara de cada uma das 12 áreas da minha vida. Qual dessas áreas é prioritária? Colocá-las numa ordem de prioridade, estabelecer grandes projetos para elas. E segundo, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, aprender a dizer sim e aprender a dizer não. Uma vez que eu tenho uma visão, uma vez que eu enxergo quais são as áreas, quais os projetos para cada área da minha vida, eu vou ter que dizer não para aquilo que não é prioridade. Eu vou ter que dizer não para propostas, para projetos que não se encaixam no meu plano de vida. E vou ter que dizer sim, ficar muito atento para as oportunidades que a vida me traz. Porque, veja,
A vida pode trazer uma oportunidade, no momento você não entende, mas se você reflete melhor sobre ela, você fala, agora eu entendo. Essa oportunidade, a vida está contribuindo para o meu plano, para o meu projeto. Parece um desvio, mas na verdade é uma rota para eu poder atingir esse meu projeto, né? Porque a vida não é uma linha reta, a vida não é linear. Então eu tenho que ter essa sensibilidade, porque eu posso dizer sim a algo que é uma cilada, eu posso dizer sim a algo que está apenas me distraindo, que está apenas me desviando, e eu posso dizer não para uma grande oportunidade que a vida está me dando. Às vezes a vida te dá um caminho mais longo, um caminho que parece mais tortuoso, mas ele é o único possível para você atingir os seus grandes objetivos. Então esse dizer sim, dizer não é fácil. Não é fácil. Eu sempre tenho que raciocinar, eu sempre tenho que usar a minha intuição, eu sempre tenho que estar sintonizado com a vida para saber se eu vou dizer sim, se eu vou dizer não. E é fundamental que eu já tenha uma visão clara das 12 áreas. Uma visão clara dos grandes objetivos que eu tenho para cada área da minha vida. Isso é primordial. Isso é primordial. Esses são os aspectos subjetivos. Então, o aspecto subjetivo é, você vai aderir a quê? Você vai recusar o quê? É importante, gente, é importante refletir sobre isso. Gestão de atividades, gestão do tempo, é saber aderir ou não a várias demandas. Todos os dias nós somos bombardeados por demandas, convites, pedidos, atividades, imprevistos, demandas que vão tomando o nosso tempo. E eu preciso estar muito consciente do que verdadeiramente eu quero, para eu saber se eu vou aderir ou não. Se eu vou me vincular ou não àquilo. Se eu vou dar o meu tempo ou